Olá, o nosso assunto dessa noite vai ser sobre a antropologia dos testemunhas de Jeová. Eu vou ler parte do credo das testemunhas aqui sobre o que eles pensam do ser humano, pois a antropologia estuda o homem, é um estudo do homem. Existe a antropologia secular e a antropologia teológica. Nós vamos tratar da antropologia teológica de acordo com a visão bíblica. E os testemunhas de Jeová têm o seu credo também sobre o que vem a ser a alma. Cremos que o ser humano é uma alma, não possui alma imortal que sobreviva à morte do corpo. Ao morrer, o ser humano entra em estado de inexistência. Não existe consciência após a morte. Os que se recusarem a servir a Jeová serão destruídos eternamente. O inferno, como lugar de tormento eterno, não existe. Eles afirmam peremptoriamente. Então, eles creem que o ser humano é uma alma, mas não que tem uma alma. Então, o ser humano, sendo uma alma, quando ele morre, morre tudo. Deixa de existir. Por isso que eles dizem, não possui alma imortal que sobreviva à morte do corpo. Ao morrer, o ser humano entra em estado de inexistência, ou seja, deixa de existir. Mas se eles falam em ressurreição, fica aqui a pergunta: que tipo de ressurreição é esta de uma pessoa que deixa de existir? A Bíblia não fala que o ser humano deixa de existir na morte. E se fosse esse o caso, o que ressuscita depois? Seria o mesmo ser humano ou outra pessoa? Se todo o eu pereceu na morte, como na ressurreição iria esse mesmo eu ser ressuscitado novamente? Então seria uma recriação e não ressurreição. O discurso antropológico dos testemunhas de Jeová, aliado ao escatológico, que diz respeito às últimas coisas, tem uma forma própria de responder às grandes perguntas da vida: quem sou e para onde vou? Então, eles dizem que o homem é uma alma. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Adão não tinha alma. Ele era uma alma, resultado da combinação dos elementos básicos do solo, mais o fôlego de vida ou espírito, que seria a centelha de vida que Jeová colocou no corpo sem vida de Adão. Então, essa centelha de vida que eles falam que é a alma, para eles não é imortal. Mesmo tendo vindo de Deus, eles creem que o ser humano, quando morre, ele deixa de existir como um todo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus criou Adão e que ele foi feito alma vivente. Então, a parte imaterial foi feita do barro, mas a parte espiritual proveio de Jeová, que soprou em suas narinas o Nishimati Raim, o sopro de vida, e ele se fez alma vivente. Assim que nós cremos. O conceito de imortalidade da alma é visto como antibíblico e baseado na concepção platônico-socrática da natureza humana. Os testemunhas de Jeová dizem que os cristãos que não creem como eles conseguiram essa doutrina da imortalidade da alma, ou seja, contrabandearam das filosofias gregas, platônica, socrática, mas nós vamos ver que não é desse jeito, pois o Platão também tinha um pensamento da mente psicose, ou seja, da transmigração das almas, e somente o Espiritismo ensina isso, e não o cristianismo. Então, nós não temos o conceito platônico de alma, era bem, vamos dizer assim, incerto. Uma hora ele dizia uma coisa, outra hora ele dizia outra, que não podemos afirmar com plena certeza o que ele pensava ser a alma. Então, ao afirmar que a alma que pecar, essa é que morrerá, Ezequiel 18:4 na versão Novo Mundo, a Bíblia estaria testemunhando contra a doutrina da imortalidade da alma, porque eles pensam que Ezequiel, quando escreveu aqui, a alma que pecar, essa é que morrerá, quer dizer que a alma morre.
Mas aqui nós vemos claramente que Ezequiel está se referindo ao indivíduo como alma, pois a palavra alma, ela é uma palavra de uma carga semântica muito forte. Então não tem só um significado, não podemos nos ater a um ou dois significados e desprezar uma correnteza de versículos que existem mais adiante, uma enxurrada de versículos dando vários significados da alma. A alma morre quando o corpo morre, dizem os testemunhas de Jeová. Eles dizem que a alma morre quando o corpo morre. Isso está no Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 3, página 436. Então, eles usam os seus recursos, os seus livros, os seus folhetos, eles usam todas as suas brochuras, toda a sua literatura como um arsenal contra o cristianismo. E é bem sabido também que nenhuma testemunha de Jeová se converteu unicamente lendo as Escrituras, mas ela foi transformada numa testemunha de Jeová graças aos abundantes livros, né, às infindas literaturas da Sociedade Torre de Vigia. Ao defender tais posições, os testemunhas de Jeová mantêm-se ao modo de ver de seu fundador Charles Russell, que afirmou um Deus que usasse seu poder para criar seres humanos que de antemão sabia seriam atormentados eternamente e que os predestinasse a isso, não poderia ser sábio nem justo, tampouco amoroso. Seu padrão seria mais baixo do que o de muitos homens. Essas foram as palavras proferidas por Russell para pôr em dúvida a doutrina bíblica da predestinação e do tormento eterno. Russell foi presbiteriano. Uma das causas dele sair do movimento presbiteriano foi não aceitar a doutrina das penas eternas, e tampouco a doutrina da predestinação. E eles dizem que, por essa razão, os testemunhas de Jeová afirmam ser mentira difundida pelo diabo que as almas dos iníquos sejam atormentadas no inferno de fogo. Não poderia existir esse lugar de tormento, porque isso é contrário ao coração de Deus, pois seria injusto atormentar alguém eternamente por ter feito algum mal na terra por uns poucos anos. Eles gostam muito de usar a lógica humana para desmentir o que as Escrituras dizem. Nós não entendemos tudo das Escrituras e não conseguimos racionalizar Deus. É impossível para a mente humana compreender perfeitamente Deus. Mas as Escrituras falam que Deus recompensará eternamente aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que se entregam à sua pessoa, aqueles que se entregam ao seu Filho amado, aqueles que se tornam novas criaturas. Deus recompensará eternamente. Mas o mesmo grau de recompensa é o mesmo grau de punição também. Então, se Deus é injusto por castigar umas pessoas porque pecaram só uns 70 anos com a eternidade, o que dizer então das pessoas que viveram só 70 anos na Terra ou 20 anos e que foram recompensadas com a vida eterna? Então a balança divina é justa, injustos são os homens. Refutação da antropologia dos testemunhas de Jeová. Vamos analisar tudo isso à luz do que as Escrituras dizem acerca das duas perguntas fundamentais da vida: quem somos e para onde vamos? Quem somos? Existe algo em nós que sobrevive à morte física? Nós respondemos afirmativamente que sim, existe. Se somos apenas seres físicos, como ensinam os testemunhas de Jeová, então nada sobrevive à morte física. Os testemunhas de Jeová têm uma concepção materialística acerca do ser humano. Então eles não creem na imortalidade da alma. Então nada sobrevive à morte física. Para eles a morte física aniquila tudo. Por isso que eles são chamados também de aniquilacionistas na sua concepção.
Eles têm uma ideia de 3 lugares onde as pessoas vão depois da morte, segundo as testemunhas de Jeová. Um lugar é o céu, só que o céu é destinado só a 144 mil eleitos que foram escolhidos desde 33 depois de Cristo. Assim que alguém desse grupo morre, recebe imediatamente um corpo espiritual, passando a residir no céu. Então, para as testemunhas de Jeová, para o céu só vão os 144 mil. Eles creem também que alguns vão para o Hades ou Sheol, que eles chamam de sepultura comum terrestre da humanidade morta. Eles dizem que aqueles que vão para o Sheol têm uma garantia de ressurreição no paraíso terrestre, uma garantia de ressurreição para reinar no paraíso terrestre. E eles falam que lá no Hades vão os justos que serviram fielmente a Jeová, ou seja, os que não pertencem aos 144 mil, e os injustos, os que não tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem de Jeová e praticá-la, pois morreram na ignorância. Então, eles creem numa segunda chance após a morte. E eles falam também sobre a Geena, que é o lago de fogo. Ir para a Geena significa que o indivíduo não será ressuscitado. A Bíblia diz no capítulo 20 de Apocalipse que os que foram ressuscitados, os ímpios ressuscitados, que foram condenados por Deus, foram lançados no lago de fogo. Como não dizer que não vai para a Geena pessoas ressuscitadas? Isso é contradizer as Escrituras. Ir para a Geena significa que o indivíduo não será ressuscitado. Pelo contrário, haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo, que vai garantir a punição eterna do indivíduo que não serviu a Deus, que rejeitou o Evangelho, e ele será lançado na Geena. A Geena representa tormento eterno, e também a Geena receberá corpos e almas de homens, não somente alma, mas corpos, segundo os ensinos das Escrituras. E eles colocam na Geena Adão e Eva, junto com Judas Iscariotes, os fariseus e outros. Como eles ousam dizer que Adão e Eva se perderam, que não vão ser ressuscitados? Como eles ousam dizer isso? Não é porque Adão pecou no jardim do Éden que Adão se perdeu eternamente. A Bíblia nos deixa no escuro quanto à salvação de Adão, nem afirmando que sim, nem dizendo que não. Mas pelo fato de Jeová Deus ter matado um animal para fazer roupas de peles para o casal pecador, isso mostra que houve um sacrifício ali, um sacrifício pela mão do próprio Deus para que os pecadores fossem cobertos. Eles cozeram para si folhas de figueiras e fizeram tangas para tentar cobrir a sua nudez. Isso representa a justiça humana, que tenta se cobrir, mas não consegue. Mas a justiça divina é tipolizada pelo animal que é sacrificado por Jeová. Então é um sacrifício típico que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os santos do Antigo Testamento eram salvos olhando para frente. Naquele sacrifício que eles ofereciam, eles olhavam para frente, para o antítipo daquele sacrifício que é o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cumprimento. Então eles eram salvos em prospectiva e em perspectiva. E nós hoje somos salvos porque nós olhamos para trás, em retrospectiva, para o Calvário, para aquilo que foi feito por Jesus, por nós na cruz do Calvário. Então, essa doutrina do aniquilacionismo é uma doutrina que deixa muita gente sossegada. São verdadeiros travesseiros que foram cozidos para colocar debaixo dos sovacos dos folgados, porque daí ninguém precisa mais esquentar a cabeça. Eu penso assim, por que os apóstolos sofreram tanto para pregar o Evangelho? Porque todos eles morreram como mártires? Por que tantas pessoas deram a vida pelo Evangelho nesses mais de 2000 anos de cristianismo, se não existe um lugar de condenação eterna?
Se não existe uma gravidade severa no pecado, por que o homem iria doar a sua própria vida a tempo, juventude, como David Brainerd? Juventude, tudo em prol do reino de Deus, evangelizando os índios, como David Brainerd evangelizava os índios. Morreu jovem, porque ele queria a salvação dos índios. E os apóstolos também, cada um teve uma morte terrível, porque eles acreditavam na vida eterna. Eles acreditavam no juízo eterno também. Eles diziam: escapai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos. Então é isso. O conceito de alma na Bíblia. Agora vamos dar uma olhada sobre o conceito de alma na Bíblia. O que é alma, de acordo com as Escrituras? Essa questão poderá ser mais bem respondida se, em primeiro lugar, compreendermos de modo adequado como a palavra alma foi sendo usada à medida que a Bíblia era escrita. Trata-se do chamado progresso da revelação. Sobre isso, Roy Zuck, professor de exposição bíblica pelo Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, afirma: isso não significa que a revelação bíblica evoluiu. Ele não cria na evolução da revelação bíblica, Roy Zuck. O que pretende dizer é que nas últimas passagens Deus fez acréscimos ao que revelara nas primeiras. Então a revelação é progressiva. Nas últimas passagens Deus fez acréscimo ao que revelara nas primeiras. Então, não temos um conceito muito claro da vida após a morte no Antigo Testamento, mas temos pistas, muitas pistas, que vão conforme os testamentos vão passando, conforme as eras vão passando, vai progredindo, vai ganhando forma, vai se avolumando até virar uma doutrina completa. Não estamos insinuando que o que ficou registrado nos trechos mais antigos da Bíblia seja imperfeito, sendo as revelações posteriores perfeitas. Tampouco que os primeiros registros contenham erros e que os trechos mais novos sejam fidedignos. O que se quer dizer é que uma informação que pode ter sido parcial foi acrescentada posteriormente, de sorte que a revelação ficou mais completa. O que o Antigo Testamento fala sobre morte é lapidado no Novo. É como se o Novo pegasse a doutrina do Antigo Testamento como uma pedra bruta e lapidasse até aparecer o brilho. Nós sabemos que uma pedra preciosa, o ouro, que é um mineral precioso, ele não aparece já retirado pelos mineradores, pelos garimpeiros, já brilhando e todo bonito. Ele aparece com uma pedra bruta, cheio de coisas, de escórias que precisam ser retiradas pelo ourives, que precisa, no caso do diamante, ser lapidado. No caso do ouro, tem que ser purificado pelo fogo e tem que ser trabalhado para poder produzir o brilho, para chegar ao resultado final. Assim as Escrituras, muitas coisas no Antigo Testamento estão ainda em estado bruto, mas no Novo Testamento são lapidados e ganham a forma real, aquilo que nós deveríamos saber. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a palavra de Deus. Depois de Apocalipse, nós temos os comentários. Então, tudo que nós precisamos estão nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras deixam claramente para nós a ideia de que a alma sobrevive à morte do corpo. É só fazer um estudo bem seletivo, com cuidado, sem preconceito, que você chegará a essa conclusão com uma Bíblia boa, não uma Bíblia que já foi feita sob medida e que contrabandeou as ideias de Russell para dentro dela. Com isso em mente, devemos afirmar que o conceito de alma do Antigo Testamento foi completado no Novo. A alma no Antigo Testamento, na Bíblia. A palavra portuguesa alma traduz o hebraico nefesh. Esse termo também pode ser traduzido por vida.
a vida do indivíduo ou eu que experimenta desejos e tem tais anseios satisfeitos, que ama, que odeia, alegra-se e entristece-se, etc. Um dos significados de alma. Pode ser também criatura, pessoa, a pessoa na sua totalidade. A alma, nefesh, também é traduzido por apetite e até por garganta, porque é por onde o homem experimenta o apetite. Mente também é traduzida por mente. Então a alma tem vários significados. E a alma do animal é o sangue. E por isso que a Bíblia falou para não comer o sangue. E estava falando de sangue de animal, não de sangue humano. Claro que nós não comemos sangue humano, não somos vampiros, tampouco satanistas, mas é isso, né? Devemos olhar para essa palavra de acordo com o seu contexto. Nefesh tem um significado de acordo com o contexto, não pode ser reduzida a um ou dois significados apenas. Em diversos trechos, como em Gênesis, capítulo 12, versículo 13, capítulo 19, versículo 20, e Isaías, capítulo 55, versículo 3, Nefesh poderia ser substituído pelo pronome pessoal. Quando ocorre como sujeito do verbo, Nefesh, em geral, é traduzido por alma, ou seja, desejos, tendências, etc. Como objeto do verbo é com frequência traduzido por vida, isto é, o estado de existência pessoal em oposição à morte. O Antigo Testamento emprega Nefesh tanto para humanos. Gênesis capítulo 2, versículo 7, capítulo 12, versículo 5, etc., como para animais. Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 21, 24, 30, etc. E em alguns casos até para Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, Salmos 11, versículo 5, Jeremias capítulo 6, versículo 8. Estamos diante, então, de uma palavra de vasta carga semântica e de diversas aplicações. Assim, toda vez que um tradutor deparar com Nefesh, deverá apurar, à luz do contexto, qual o melhor significado de Nefesh no texto. Por exemplo, Gênesis 2:7 afirma que o homem foi feito Nefesh vivente. O termo Nefesh, nesse caso, pode ser corretamente traduzido por pessoa, ser, mas não cabe aqui a palavra vida, apetite ou mente. À luz disso, deduz-se corretamente que o homem é uma alma. Gênesis 2:7. Portanto, não tenciona provar que o homem tem uma alma, mas que ele é uma alma. Assim, não se deve interpretar o substantivo no sentido metafísico teológico que tendemos dar à palavra alma hoje em dia. Isso aí no caso do Antigo Testamento. Não quer dizer, contudo, que não haja um vislumbre da dupla natureza humana no Antigo Testamento. O próprio texto de Gênesis 2:7 aponta veladamente para esse caminho. Há dois elementos constitutivos do homem: o material, o corpo, e o espiritual, o sopro ou hálito de Deus que faz daquela criatura alma vivente, ser vivente. Embora não seja ainda o nosso conceito metafísico-teológico de alma, o princípio da dupla natureza se faz presente no texto, dizendo do Antigo Testamento. Ele não tem o conceito metafísico-teológico de alma, mas já deixa claro que há um princípio da dupla natureza claramente ensinada no texto veterotestamentário. No caso dos animais, Gênesis 1, 20 e outros relatam que Deus fez surgir Nefesh nas águas e no campo. Nesses versículos, Nefesh deve ser traduzido por ser, criatura, mas nunca por pessoa. Então, são vários os significados da palavra hebraica Nefesh. A alma no Novo Testamento. No Novo Testamento, escrito em grego, a palavra vertida por alma é psirê, que tem praticamente o mesmo significado do seu equivalente hebraico Nefesh.
Os tradutores da Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, verteram Nefesh por Psirrê aproximadamente 600 vezes das mais de 750 ocorrências. O mesmo fizeram os autores do Novo Testamento ao citar trechos do Antigo. É só comparar Gênesis capítulo 2, versículo 7 com 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 45. Contudo, existem coisas que o Novo Testamento fala sobre a Psirrê que ampliam e completam o que foi dado no Antigo Testamento. É aqui que se encaixa o princípio do progresso da revelação divina. Passo a passo, Deus foi revelando sua vontade e coisas novas a seus servos. 1 aos Coríntios 13:12 e 1 de João 3:2. De modo que o conceito de alma no Antigo Testamento foi completado no Novo. O conceito antigo permaneceu, mas recebeu mais verdade sobre o tema. De fato, o Novo Testamento vai além do Antigo ao falar da alma. À luz do Novo Testamento, é correto afirmar que o homem não apenas é uma alma, mas também tem uma alma. Ser uma alma e ter uma alma não são ideias mutuamente excludentes, mas complementares. Os testemunhas de Jeová, em parte, estão certos em afirmar que o homem é uma alma. Por outro lado, enganam-se ao negar que existe algo no ser humano que sobreviva à morte física, mantendo consciência após a morte. Esse algo também pode ser chamado alma. Recorramos então a algumas passagens neotestamentárias que mostram existir algo no ser humano que sobrevive à morte física e continua a existir em outro nível de existência. Trata-se de outra aplicação da palavra psirrê. Apocalipse 6, 9 a 11, na tradução do Novo Mundo. E quando abriu o quinto selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da obra do testemunho que costumavam ter. E gritaram com voz alta, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, abster-te-ás de julgar e vingar o nosso sangue dos que moram na terra? E foi-lhes dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse também o número dos seus co-escravos e dos seus irmãos que estavam para ser mortos, assim como eles também tinham sido. Apesar da natureza apocalíptica da passagem, alguns elementos do texto são esclarecedores. 1. João faz menção de certos mártires cristãos no céu e fala claramente que viu as almas psirrás daqueles mártires que foram mortos. Assim, algo daqueles mártires sobreviveu à morte pela qual passaram. Sendo isso verdade, afirma-se peremptoriamente a dupla natureza humana, a material e a imaterial. 2. Essas almas que puderam ser vistas não estavam inconscientes, ao contrário, bradavam a Deus solicitando que fossem vingadas, que os assassinos fossem julgados e condenados pelos crimes cometidos. Esse trecho revela que essas almas estavam em pleno uso de suas faculdades mentais e emocionais. Lembravam-se do que lhes havia acontecido. 3. Afirma-se que estão descansando, mas mesmo assim são apresentadas falando, ouvindo, sentindo e lembrando. Se fosse verdade que na morte dormimos ou entramos num estado de inexistência ou de inconsciência, não faria sentido esse relato, pois ele estaria ensinando justamente o oposto dessa suposta, entre aspas, verdade. Aqui nós vemos o texto apocalíptico sobre as almas debaixo do altar que estavam clamando a Deus e fazendo oração de imprecação, como as orações que eram feitas no Antigo Testamento, nos livros dos Salmos. São orações de pedido de justiça para Deus. Alguns vão dizer, mas por que
essas almas estariam pedindo justiça para Deus, porque elas ainda conservavam em seus corações o que foi feito a elas na sua vida terrena. Vamos ver agora Mateus capítulo 10, versículo 28, tradução do Novo Mundo. Ver também Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. E não fiqueis temerosos dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Essa passagem encaixa-se perfeitamente com a anterior. Aqueles mártires foram mortos. Tal como Jesus falou, conseguiram matar o corpo, mas não a alma. Jesus nunca se equivoca. Mataram o indivíduo por inteiro, claro, mas suas partes constitutivas, a material, o corpo, e a espiritual, a alma, foram separadas. Mas, frisou Jesus, essa espécie de morte não deve ser temida, pois pior é alguém ser lançado inteiramente, corpo e alma, o ser integral, na geena ou no inferno. Então, nós vemos aqui que na geena o ser humano será lançado integralmente, corpo e alma. E também nas Escrituras, nunca vemos dizer nas Escrituras, nunca lemos nas Escrituras que alguém foi lançado vivo no Hades. Não fala assim, ou seja, vivo que eu estou falando é no sentido de corpo e alma, ou que só corpos, ou que algum corpo foi parar no Hades. Quando vemos a parábola, que é chamada de parábola, mas nós cremos que relata um fato verídico, nós vemos que o homem morreu aqui na terra, o homem rico, e no Hades não era o seu corpo sepultado que clamava, não estava dormindo, mas estava ali em tormentos. E estava sofrendo grandemente, não porque era rico na terra, não porque tinha bens materiais, mas porque viveu uma vida sem Deus, apesar de ser da descendência de Abraão. Com a palavra destruir, contudo, a palavra destruir não implica aniquilamento. Agora nós vamos perguntar aqui, será que a palavra destruir significa aniquilamento? Daí a resposta é um peremptório não. O termo grego apolessai, vertido por destruir na tradução do Novo Mundo, não tem o sentido de aniquilação, mas de ruína. Lacueva, 1984, segunda nota de rodapé. A Bíblia de Jerusalém, versão católica romana, também verte apolessai por destruir. Mas a Igreja Católica Romana não é aniquilacionista, ao contrário, também crê no ensino bíblico do tormento eterno. O verbo grego pode significar também perecer, fazer sofrer, matar. Tem outros significados, apolessai. Além do mais, como erroneamente ensinam os testemunhas de Jeová, o termo destruir não implica aniquilamento. Por exemplo, alguém pode destruir um vaso que, mesmo em pedaços, ainda assim não estará aniquilado. É isso que também está envolvido no termo apolessai. Então é isso, apolessai não indica aniquilação, mas é uma palavra que indica juízo. E que não indica aniquilação, por exemplo, no caso do vaso ilustrado, se o vaso tivesse sido aniquilado, ele não sobraria nem pedaços. Quando algo é aniquilado, é destruído completamente e não sobra nada, é desintegrado. Mas no caso, apolessai significa isso, não que o indivíduo seja desfeito em átomos, em vapores ou sei lá o que, mas significa que o indivíduo vai sofrer. Apolessai é o contrário de receber a bem-aventurada esperança, de receber a zoen aionion, a vida eterna. Lucas 16, 19 a 31, Lázaro e o homem rico. Essa passagem também prova que a alma sobrevive à morte física. Os testemunhas de Jeová afirmam que esse relato é uma parábola ou ilustração, na qual o rico representaria os fariseus que já eram amantes do dinheiro. Lucas 16, 14. Lázaro simbolizaria os pobres desprezados pelos fariseus.
A morte de ambos é símbolo de mudança de condição de vida. O tormento do rico é representado quando os pobres receberam o favor de Deus e passaram a denunciar as injustiças cometidas pelos fariseus. Aqui eles já começam transformando a parábola numa alegoria, pois a parábola, quando é uma parábola verdadeira, ela só tem um ponto a ensinar, um ponto central a ser destacado, não todos os pormenores. Aqui eles já pormenorizaram a dita parábola do rico e Lázaro e a transformaram numa alegoria. Já fugiram da regra da hermenêutica. O tormento do rico aqui. Entre os teólogos, há séria controvérsia a respeito dessa passagem quanto a ser ou não uma parábola. Ver Champlin, volume 2, páginas 161 a 165. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Miranda, 1984, página 214 a 216. Lockyer, 1999, que escreve sobre parábolas também. Página 337 a 342. Os que argumentam tratar-se de um caso real apresentam as seguintes argumentações. Vamos ver as argumentações dos que creem que essa parábola apresenta um caso real. Em primeiro lugar, o próprio Jesus não disse que se tratava de parábola. Sempre que Jesus contava uma parábola, ele indicava o reino dos céus é semelhante a... Então ele fala, atendei para a parábola. Aqui não, aqui Jesus não fala que é uma parábola. Em segundo lugar, em nenhuma das parábolas de Jesus aparecem nomes próprios. Nas parábolas não aparecem nomes próprios. Agora nessa daqui aparece Lázaro, Abraão e Moisés, pelo menos 3 nomes próprios. Por exemplo, qual o nome do filho pródigo? Ninguém sabe. Você sabe o nome do filho pródigo? Não, você só sabe que ele é chamado de filho pródigo. Por exemplo, não há um único caso nas Escrituras em que Jesus tenha dado nome às suas personagens. Jesus não deu nome ao pai do filho pródigo e nem ao seu irmão. A menos, é claro, que o relato fosse real. Só usa-se nomes em casos reais. No caso do filho pródigo, há evidências de que se tratava de parábola, pois Lucas 15, 1 a 3 mostra os fariseus queixando-se pelo fato de Jesus acolher pecadores. O versículo 3 diz que ele usou a seguinte ilustração, indicando tratar-se de uma parábola. Aliás, ele contou 3, sendo a última a do filho pródigo, para mostrar que Deus acolhe pecadores quando estes se arrependem. Além da parábola do filho pródigo, Jesus contou a parábola da ovelha desgarrada e contou também a parábola das 10 dracmas, da mulher que tinha as dracmas e acabou perdendo dentro da sua própria casa, da ovelha que se desgarrou e saiu do aprisco, do pastor que deixou as 99 lá no aprisco e saiu a procurar a desgarrada. Então, isso são parábolas de Jesus. A parábola que Jesus aplica aos fariseus pelo fato de eles serem amantes do dinheiro e ricos não é a história real do rico e Lázaro, como erroneamente interpretam os testemunhas de Jeová, mas a parábola de Lucas 16, 1 a 14. Aí sim é uma parábola aplicada aos fariseus. Não que não houvesse nenhuma agulhada de Jesus aqui contra os fariseus. Então essa é uma história em forma de parábola. Se formos interpretar de outra forma, podemos dizer que é uma história real em forma de parábola, que dá a impressão de ser uma parábola. Os que admitem tratar-se de uma parábola demonstram que, ainda assim, isso não invalidaria a ideia da sobrevivência da alma após a morte, mas que o relato aponta essa realidade. A linha de raciocínio é esta. Todas as parábolas de Jesus apontavam para fatos da vida real. Os ouvintes estavam familiarizados com tudo o que Jesus ensinava. Sabiam, por exemplo, que era comum alguém pedir parte de sua herança e gastar tudo com farras. Era comum que homens em viagem
deixassem seus escravos cuidar de sua casa. Era normal que um bom pastor buscasse a ovelha que se desgarrou do rebanho. Eles conheciam a semente de mostarda, que Jesus disse ser a menor de todas. Tudo que Jesus falou foi baseado em fatos reais, como escreveu David Reed, 1990, página 61. Jesus usou a familiaridade de seus ouvintes com essas coisas para ilustrar coisas espirituais. Partindo da validade e da veracidade do argumento de Reed e aplicando a narrativa lucana, temos os seguintes elementos pelos quais o texto fala por si mesmo. Primeiro, Jesus centrou seu foco em duas pessoas, Lázaro e o rico, mas citou outras pessoas históricas, Abraão e Moisés. Segundo, afirmou que ambos morreram. Após sua morte, cada um deles foi conduzido para uma região diferente, onde mantinham suas faculdades psíquicas. 3. O rico estava num lugar de tormento, tinha plena consciência de seus atos passados, bem como se recordava de seus familiares e nutria desejo de que os seus não passassem pela mesma desgraça. 4. Lázaro estava num lugar de bem-aventurança, assim como o rico. Não estava inconsciente. Ele estava num lugar de bem-aventurança, Lázaro, e como o rico, ele também não estava inconsciente. Lázaro estava descansando. Então é isso que nós queremos falar nessa noite, sobre a maneira dos testemunhas de Jeová interpretarem o ser humano, a antropologia dos testemunhas de Jeová, que é uma antropologia aniquilacionista, ou seja, que concebe que na morte o ser humano é destruído totalmente, não fica nada. E depois, se há alguma ressurreição, não sei que pessoa será, porque a pessoa que morreu foi aniquilada. Então, existem contradições nos pensamentos dos aniquilacionistas, tanto testemunhas de Jeová quanto outros, quando confrontados com as Escrituras. E eles podem apresentar também as suas razões, mas nós cremos na nossa liberdade de crer. Nós cremos que é assim, por isso que há o perigo de ensinar de outra forma. Uma pessoa ensinada erroneamente pode se arrepender amargamente, pois um ensinamento errado pode te conduzir para um céu errado e você vai adorar um Deus errado e não vai ter vida eterna. O ensinamento herético só serve para uma coisa, para distorcer as Escrituras e fazer perder o adepto, o assecla do pensamento herético. Nós cremos que há uma grande necessidade de se pregar a palavra tal como ela é e de se ensinar as Escrituras de forma que o povo venha a entender a seriedade do complexo das coisas. Não é brincadeira, não estamos aqui lidando com contos da carochinha, estamos tratando de almas imortais que precisam ser ensinadas para não irem parar para um lugar de juízo eterno e depois dizer que ninguém disse nada. Tenha uma boa noite e espero que você me ajude assistindo esse vídeo, dando o seu like, comentando, e Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aí me ouvindo até agora, você que ficou, que foi fiel até o fim, e Deus te abençoe. Boa noite.